Bem, nós já falamos sobre ambiente, né? Na verdade, a gente sai do material de ambiente agora e vem para uma matriz, matriz SWOT, ou FOFA. Eu prefiro falar FOFA, porque eu não gosto muito de estrangeirismos. Mas como é de consenso, né, essa linguagem mais americanizada, vocês vão ver em todo lugar a menção ao SWOT. Inclusive, gente, é muito recorrente nas agrárias se perguntar a respeito desses instrumentos em seleções de emprego. Então, não negligencie essa área, porque ela pode ajudá-los a sistematizar as ideias de gestão. Então, como tudo na disciplina não tem nenhum mistério, é relativamente simples, é só uma questão da disciplina de organizar as ideias. Então, o que é a FOFA, né? É você pegar os pontos fortes e os pontos fracos, as ameaças e oportunidades daquela organização que você está estudando. Vamos imaginar uma fazenda. Vou colocar aqui a tradução dela para não ter erro. Então, a matriz SWOT, você pega forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Então, a gente... Esqueci o nome dessa... Um anagrama? Acho que é. Um anagrama aqui do termo FOFA, que antes é SWOT, Strength. Vou falar não, que vocês são melhores em inglês. Então, vamos lá. O que tem a ver com o ambiente? Veja que a gente está vindo numa sequência lógica, né? Então, a gente analisou o ambiente da corporação que a gente está estudando, seja uma fazenda de 2 hectares de feijão, seja uma fazenda de 1.000 hectares de cana-de-açúcar, tá? E aí, eu não fiz análise de ambiente interno, aquela primeira parte da disciplina, introdução lá. Então, internamente, a gente identifica no diagnóstico as forças e fraquezas. Pensa que isso são adjetivos quase que pessoais. Se eu for fazer uma matriz SWOT a meu respeito, vou imaginar. O que são forças e fraquezas? São coisas minhas, são características minhas. Então, do ponto de vista organizacional, forças e fraquezas são internas. Então, eu tenho que observar os recursos que eu tenho dentro daquela organização. Eu tenho água. Se tenho, é uma fortaleza. Se não tenho, é uma fraqueza. Então, cada instituição, cada organização, no mesmo recurso, pode ser uma vantagem ou uma desvantagem. Então, eu tenho mão de obra, essa mão de obra é qualificada, é motivada, eu tenho estrutura física, eu tenho uma boa genética, eu tenho know-how, saber fazer, enfim, inúmeros elementos vão sinalizar minhas forças ou fraquezas. Lembra que F e F são análises internas. E, além disso, dentro da análise de ambiente que nós vimos, nós temos que achar oportunidades dentro do mercado e ameaças. Então, nós não olhamos o ambiente tecnológico, o ambiente cultural, o ambiente demográfico, político-legal, natural, então externos, né? Cada um deles vai nos colocar numa situação de oportunidade, né? Eu tenho uma oportunidade, já que as pessoas estão valorizando produtos orgânicos, eu vejo ali uma oportunidade, eu vou dimensionar essa oportunidade e vou canalizar com o que eu tenho de fortaleza e a amenizar as minhas fraquezas. Então, FO, o que é? Pontos fortes com oportunidades. Então, esse quadrante aqui eu cruzo as duas coisas. Então, eu vou pegar meus pontos fortes que eu listei aqui e as minhas oportunidades listadas aqui, eu vou usar os pontos fortes para aproveitar oportunidades. E assim eu faço com o cruzamento, uma matrizinha com cada um desses itens. Então, eu pego os meus pontos fortes para evitar as minhas ameaças, para driblar as ameaças do ambiente. Aqui eu tenho pontos fracos. Eu tenho mão de obra desmotivada, então eu preciso aproveitar a oportunidade. Existe qualificação do Senai, enfim, cada coisa eu vou ter que driblar. O grande desafio entra aqui, pontos fracos e ameaças. E isso é a arte da guerra. Se você tem um exército e você não sabe onde você está pisando, quais são as oportunidades e ameaças, e não te conhece muito bem, lembra daquela primeira citação de Sun Tzu?
Então é mais ou menos isso. O exército americano perdeu uma batalha no Iraque porque chegou numa região que, se não me engano, não tinha água e faltava recursos. Então a estrutura local colocou em xeque todo o armamento, todo o potencial bélico que eles tinham. Então, se eu sei que eu tenho um ponto fraco, eu tenho que ficar de olho, porque na hora que juntar uma ameaça com um ponto fraco, eu tenho que estar preparado para minimizar o impacto disso na minha corporação, certo? Então a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então, o que é ambiente interno? É o momento de diagnosticar a saúde da empresa, identificar forças restritivas e impulsoras, vai depender de como ela tá, ok? Então, fraquezas, eu posso olhar, o que está afetando o desempenho da minha empresa? Eu não estou conseguindo um bom resultado. Então, em custos, eu consigo já pontuar algumas análises. Todos os diagnósticos que a gente faz nos permitem isso. Então, a gente tem que verificar. Tem informação, tem sistema de informação, recursos humanos, recursos materiais, recursos financeiros, tecnológicos, controles, qual é a filosofia da organização, a cultura organizacional, os valores que estão ali. Tem a hora que os funcionários criam um certo complô contra a gestão, existe um embate aí que tem que ser avaliado. Então, veja essas coisas que não são muito palpáveis, mas que são extremamente importantes. Vocês também vão ver isso em extensão rural, né? Então, estrutura organizacional, estilo gerencial, qualidade do produto final, qualidade do serviço, percepção. Então, tudo isso pode ser uma fraqueza, se tiver ruim, e pode ser um ponto forte se ele estiver numa situação superior à média, se estiver bem, tá? Então, do ponto de vista da fortaleza, consiste em verificar o que a empresa possui de bom, quais são seus pontos fortes, o que ele se destaca no mercado, e dentro dos itens relacionados às fraquezas, elas podem ser potencialmente fortalezas, tá? Do ponto de vista do planejamento externo, a gente vai olhar as ameaças e as oportunidades, que é o que a gente já vem falando. Então, na análise de ambiente externo, é o momento dos componentes exercitarem um raciocínio, identificando e examinando forças restritivas e impulsoras, o que te segura, o que te impulsa para uma situação boa, oportuna de aproveitar, né? Então, existem no ambiente que podem prejudicar ou auxiliar a minha empresa. Então, quais seriam as ameaças do ambiente externo? Seriam para identificar os fatores ambientais que interferem negativamente na empresa, que podem ser os concorrentes, políticas governamentais, localização geográfica, demografia, avanços tecnológicos, fatores empresariais, mudanças econômicas, socioculturais, enfim, todos aqueles ambientes que a gente tratou anteriormente e outros mais que podem surgir, podem trazer uma carga de restritiva para a sua empresa. Então, do mesmo jeito, pode trazer uma oportunidade, né? Consiste em perceber e registrar que fatores podem favorecer o desenvolvimento da organização, podendo ser buscados, pesquisados no potencial de mercado da empresa e em todos os fatores citados acima como ameaça. Então, aqui uma análise sobre vantagem competitiva. Eu não entro muito nesse aspecto na disciplina, porque seria muito conteúdo, mas só para a gente ver, a vantagem competitiva é uma vantagem que a gente tem em relação aos nossos concorrentes que nos torna privilegiados, nos dão uma vantagem em relação, redundante, né? Mas que destaca, me coloca em situação muito benéfica para a minha organização. Eu tenho que conseguir construir uma vantagem ao longo do tempo. Ou eu conheço muita gente, como veterinária, ou eu tenho resultados muito positivos, ou eu tenho um atendimento muito superior. Alguma coisa eu tenho que consolidar que me qualifique como uma vantagem competitiva. Ou eu tenho uma inovação, ou eu faço entrega, enfim. E quanto mais difícil a concorrência capturar esse valor, melhor, mais sustentável essa vantagem, tá? Então, por exemplo, a Nestlé e a Coca-Cola, a conveniência e disponibilidade dos produtos. É muito difícil faltar Coca-Cola em algum lugar.
Então, aí você pensa, mas é porque ele já tem uma rede de distribuição boa. Mas veja, muda as estações, chega o verão, as pessoas consomem mais, carnaval, e sempre tem. Então, existe uma projeção muito bem feita, uma rede de distribuição muito boa nessas empresas, né? Controle de mercado, a gente entra muito nos monopólios, né? A Monsanto foi comprada pela Bayer, que foi comprada por uma chinesa, tem que conferir isso. A Petrobras é um monopólio nacional, né? Se tiverem dúvidas, a gente pode discutir sobre essas estruturas de mercado também. Por exemplo, em Petrolina e Juazeiro, ali no Vale de São Francisco, a gente tem vantagem competitiva de conseguir produzir mais que o dobro da concorrência, por causa da disponibilidade de água do rio e os agrônomos conseguem controlar a safra pelo estresse hídrico, tá? E a disponibilidade de capital dos bancos. São alguns exemplos de vantagens e sinalizadores de pontos fortes de cada empresa. A curva de experiência, gente, também uma análise que a gente faz da empresa, que é muito elementar, está muito relacionada à economia de escala, que baseia na ideia que se eu faço a coisa a primeira vez, eu gasto um tempo alto. Acho que eu já comentei isso em algum vídeo. Vamos imaginar que eu vou costurar uma blusa. Primeira vez que eu vou cortar esse pano, eu demoro muito, eu estou insegura. Eu vou gastar muita linha para amarrar os botões. Então eu vou gastar tempo, os insumos, linha, e vai sobrar mais, vai ter mais perda no uso do pano, e isso ao longo do tempo, à medida que eu faço 10 blusas, 100 blusas, 1000 blusas, 10.000 blusas, eu consigo otimizar o uso dos recursos. Claro que infelizmente tem gente que não tem curva de aprendizagem, tem gente que aprendeu de um jeito, vai morrer fazendo de um jeito que não é o mais eficiente. Mas o que a gente espera dentro das organizações é que cada dia a gente pense em uma forma mais inteligente, não deixar de ser abelha e passar a ser gente, né? Fazer as coisas de uma maneira mais bem pensada, mais elaborada. Então eu vou pegar o molde da blusa, colocar no pano de maneira a reduzir os retalhos, eu vou adquirir uma máquina, enfim. Essa sucessão de ganhos que a gente vai ter ao longo do tempo gera o que a gente chama de curva de aprendizagem. Essa curva de aprendizagem, curva de experiência, ela gera economias na corporação. Então, se um operário faz uma coisa sucessivamente, ele tende a fazer melhor. Daí surgiram as fábricas, inclusive, né? Então, esse gráfico aqui é muito bom para a gente perceber isso. Vamos imaginar, ó, aqui é a primeira camisa que eu faço, no tempo 2, ou as primeiras 5 camisas que eu faço. Olha quanto custa. Aqui o eixo X é o preço. Então, custou muito alto a primeira vez que eu fiz. À medida que eu vou fazendo, então a primeira foi cara, eu comecei a fazer mais. Começou a cair, veja. Até chegar num ponto que a minha experiência, eu tenho ganhos de experiência até chegar no limite aqui. Nesse momento aqui, veja, eu já fiz muita camisa, porque olha que o eixo Y já tá lá na frente, e o meu custo tá bem baixo. Mas no início, por isso que normalmente também, quando a gente abre um negócio, a primeira vez que a gente está fazendo, atendendo, a gente tende a ter custos muito altos. A gente está mais fragilizado no mercado quando a gente está começando uma atividade, a gente não tem essa aprendizagem para otimizar o tempo, para agilizar as coisas, para fazer compras em volume, conseguir economizar. Enfim, uma sucessão de situações aí, até crédito no mercado, CNPJ mais antigo, você consegue fornecedores com preço melhor, com volume, então você consegue ajustar muito do preço ao longo do tempo. Por isso, concorrer também com empresas muito sólidas não é uma coisa fácil, porque elas têm esse ganho de aprendizagem já, enquanto quem está começando não tem. O que não deve ser um desestímulo, mas uma tomada de consciência importante sobre onde eu estou pisando, em termos de análise de ambiente. Esse outro gráfico mostra bem isso também, ó. Vou imaginar a produção acumulada. A primeira blusa que eu fiz custou C. Olha o custo unitário, C. Olha o preço de mercado onde está. A primeira blusa que eu produzi ficou mais cara do que
que as pessoas vendem, que as pessoas estão dispostas a pagar. Eu gastei muito tempo, eu fiquei um dia para fazer uma blusa. Imagina o custo da mão de obra para isso. Então eu tenho uma perda logo no início. Aí depois eu vou melhorando, aí eu vou fazer uma blusa aqui, a esse custo do preço mercado, ponto de equilíbrio total. Não ganhei nada, mas também não fiquei devendo quando eu fiz a blusa a esse custo. Aí eu vou fazendo, melhorando, vou vendo que dá para economizar na linha do botão e tudo mais. Eu vou começar a fazer ao custo A para poder vender por B, certo? Só que isso é uma questão interessante da gente observar, que as empresas mais águias, né, elas muitas vezes elas têm estratégias para quebrar as pequenas empresas que estão chegando no mercado, porque elas sabem dessa fragilidade. Então, o que ela faz? Ela começa a vender muito barato, porque ainda não, o seu concorrente recém-chegado não tem aprendizagem e ele está mais fragilizado financeiramente, ele não aguenta muito ficar no prejuízo. Também existe o risco de cartelização, mas a gente não vai entrar nesses pormenores, tá? Espero que tenha conseguido ficar claro aí. Então, acompanhar os planos de ação. Então, no planejamento estratégico, por maior que ele seja, por mais que ele envolva essa questão maior, ele também requer ações em menor escala, de dividir funções, delegar, cada grupo vai ser responsável por isso, por aquilo. Então, essa organização de projeção é importante, tá? Então, ela volta um pouco para aquele planejamento operacional que a gente viu no início da disciplina, para pensar quem é responsável por cada item, quem é responsável por analisar cada setor e como que isso vai se dar na prática, no dia a dia, que mudanças vão ser operacionalizadas. Uma outra estratégia é a matriz BCG. Eu vou pular essa estratégia porque ela é mais para agroindústria, como ela não é o foco, né? Essa estratégia não, essa análise. E aí a gente vai começar a falar então das estratégias possíveis, mais comuns no próximo vídeo. Cenas para o próximo capítulo.